Então, estava a dizer que o desafio que me fizeram foi, precisamente trazer o tema das tecnologias de registro gráfico, e a sua importância para a investigação arqueológica, com especial relevância para o papel desempenhado pela técnica da fotogrametria, digital. Enfim, como é que de conhecimento de todos, o registro arqueológico é um elemento fundamental na metodologia da investigação científica. E também não estou a trazer novidade em dizer que nós arqueólogos e a arqueologia têm uma necessidade de realizar muitos registros gráficos, variados e detalhados. E é nesse aspecto que a tecnologia é um dos elementos que nos vem ajudar decisivamente. Ahm, São muito diversificadas as tecnologias de registro gráfico que atualmente temos ao dispor. Talvez aquelas que melhor conhecem, nem, mesmo não a tenham utilizado, mas pelo menos pela divulgação que elas têm, tem sido sobretudo o laser scanner e a fotogrametria. Mas há muitas outras, e todas elas com diferentes características para diferentes objetivos, e claro, diferentes custos financeiros. Ou seja, nós temos dois aspectos fundamentais a considerar: a criação do registro com grandes níveis de precisão e elevados padrões de qualidade, e, por outro lado, os recursos financeiros, que, no caso da maior parte dos projetos de investigação arqueológica, são sempre escassos, se não mesmo muito escassos. E tal é cada vez mais pertinente quando estamos a falar da arqueologia preventiva e de salvaguarda, que, enfim, como também todos nós bem sabemos, são aliás a maioria dos trabalhos arqueológicos efetuados no nosso país. E é particularmente pertinente pelo facto da maioria dos casos, e como já foi referida pelos nossos estimadas colegas Gertrudes e Sandra, o registro arqueológico consistir num único meio de conservação do sítio arqueológico, na maioria dessas situações. É precisamente com todos estes fatores que a fotogrametria digital tem vindo a difundir de uma forma muito rápida em projetos arqueológicos. Mas, enfim, na plateia, pelo que eu percebi, é muito diversificada, e acredito que estejam aqui também muitos estudantes. O que é isto da fotogrametria digital? Acima de tudo, o que às vezes alunos meus das formações que eu faço, me questionam de que, quando têm uma noção do que é a fotogrametria digital, como é que é possível que a partir de fotografias 2D se consegue realizar um modelo 3D? Bem, eu tentei aqui fazer uma pequena definição que é uma síntese, porque ela é um bocadinho mais complexa e mais técnica, que não queria estar a entrar por aí, aqui neste nosso fórum. Mas podemos dizer que é uma técnica que, a partir de uma série de capturas fotográficas de várias perspectivas, é depois analisado por um programa informático que vai tentar posicionar essas capturas num espaço georreferenciado, num sistema de coordenadas, e a partir desse processo, identificando pontos comuns nessas várias capturas, é a partir daí que ele cria uma nuvem de pontos, que por sua vez cria um modelo tridimensional, onde será aplicado posteriormente um mapeamento de uma textura de qualidade fotográfica. Ahm, essa, o desenvolvimento desta técnica, que esta técnica alcançou nos últimos anos, tem-nos oferecido simultaneamente custos de execução mais baixos que outras técnicas de 3D, de digitalização de superfície. Ela tem contribuído para a sua progressiva utilização, quer em escavações e registros de monumentos, ou até de peças de diferentes dimensões, e tem-se revelado, de facto, uma verdadeira mais-valia nos mais variados projetos de investigação. Peço desculpa. Ora,
Esta tecnologia traz-nos grandes vantagens. Enfim, eu elenquei aqui algumas delas, mas gostaria só de salientar apenas aqui duas ou três. Talvez a criação de registros de elevada precisão geométrica, escalados e georreferenciados, a produção de texturas de alta resolução e fotorrealistas e, sobretudo, a rapidez de obtenção de registros gráficos. Com estas características gerais, a fotogrametria digital é, assim, em meu entender, uma técnica que nos irá auxiliar em diferentes domínios, nomeadamente na documentação, na conservação e na divulgação das nossas investigações científicas, promovendo assim a arqueologia e o património cultural junto da sociedade geral. De uma forma genérica, nós temos três tipos de tipologias de fotogrametria: a terrestre, a aérea de alta e baixa altitude e a subaquática. No exemplo que eu vos estou aqui a mostrar, foi um levantamento que realizámos apenas de uma das casas islâmicas dos séculos XII, XIII, identificadas no Castelo de Paderno, no concelho de Albufeira, no Algarve. Como nós podemos ver, esses retângulozinhos aí são o posicionamento das capturas que foram realizadas pelo drone. Como podem ver, uma das grandes vantagens foi a capacidade de registar uma grande área de uma forma rápida. E o modelo resultante permitiu-nos, por um lado, criar uma planimetria geral desse espaço habitacional, como também tínhamos depois um outro objetivo, que era que servisse de base para uma reconstrução virtual 3D que pretendíamos que realizamos. Mas para realizar planimetrias não necessitamos apenas ou não precisamos de um drone, mesmo quando são grandes áreas. E eu trouxe aqui este exemplo, apesar de serem dois. Não sei se estão a ver o rato, se está a ser apresentado. O rato. Apresenta-se sim, consegue-se ver sim? sim. Ok, ótimo, obrigado. Temos aqui este sítio que foi uma intervenção de reabilitação de um edifício e que com espaços muito grandes, porém, apesar do levantamento fotogramétrico realizado, foi todo feito com fotogrametria terrestre, com apoio topográfico, com a estação total, por acaso, naquele caso até foi a estação total robótica. Mas não utilizámos o drone, que até o poderíamos fazer mesmo em espaço interior, mas a verdade é que ele tinha na parte superior uma estrutura, uma malha da estrutura da cobertura que estava a ser desmontada e que nos impossibilitava a utilização, punha em causa as questões de segurança do drone e das pessoas para ser utilizado. Seja como for, fez-se esse registro fotogramétrico, mas e a partir desse levantamento conseguimos extrair registros de pormenor, como perfis estratigráficos, alçados e outros, como por exemplo esta calçada que foi identificada e que dá para fazermos depois, posteriormente, o registro gráfico dela de pormenor. Também é muito utilizado em contextos de arqueologia funerária e de vestígios antropológicos, sobretudo recorrendo aos elevados níveis de precisão e de qualidade das texturas que o registro fotogramétrico nos produz, e também tem desempenhado um papel determinante na documentação de projetos de investigação na área da arqueologia e da arquitetura, produzindo ortofotos retificadas, georreferenciadas e com precisão, em alguns casos até milimétrico, que nos permite desenvolver posteriormente os registros
gráficos. Então, se estivermos em contexto de arqueologia preventiva e de salvaguarda, fazermos esse registro técnico dos desenhos de plantas, perfis e cortes, no conforto do nosso gabinete e sem a pressão que é, todos nós bem sabemos, do contexto de obra. Só apenas um apontamento que também a integração da fotogrametria nas metodologias dos estudos de arte parietal, arte rupestre parietal, e também muito na metodologia de estudos de epigrafia, que alguns autores até definem como uma corrente da epigrafia 3D. Igualmente importante tem sido, e temos vários exemplos, da utilização para o registro de espólios arqueológicos, perdão, inclusivamente para a realização dos registros técnicos das peças, como esta que encontramos aqui no canto, utilizando as texturas de alta resolução que a fotogrametria nos permitiu utilizar, para não falar da base documental, da base ilustrativa que podemos utilizar para integrar os inventários e as bases de dados dos espólios arqueológicos encontrados nas nossas instituições museológicas. Trago-vos também aqui um caso, um trabalho, um projeto em que eu tive o privilégio de estar envolvido, que foi um dos maiores achados que se realizaram em Espanha, de um tesouro de moedas romanas, que foi considerado como um dos maiores do mundo, com mais de 53.000 moedas, que tinham sido encontradas em contexto de obra em 2016, em que foram um conjunto de várias ânforas inteiras. Só aquelas que foram partidas foram as que decorreram da própria da descoberta do achado, e que permitiu criar uma equipa multidisciplinar com vários especialistas, evidentemente especialistas na área do romano e das ânforas romanas, mas também muito mais diversificada, como de engenharia física, de numismática, de virtualização de património, enfim, entre outros. Em 2018, fizemos uma microescavação desta ânfora que estão aqui a ver, que tinha sido fracturada, e para além do registro que se fez em 2D e em 3D dela, também se fez o levantamento 3D das 9 ânforas completas que foram encontradas. E trouxe-vos este caso não tanto pelo aspecto de como fazer um registro de uma ânfora, porque isso, enfim, é relativamente simples para quem já tem prática e conhecimento técnico de como fazer esse levantamento. E a técnica que se pode utilizar. O problema que aqui nos deparamos foi, de facto, uma série de dificuldades que nos surgiram. E surgiram-nos pelo o imponderável da felicidade de termos de ter descoberto este achado desta forma. Ou seja, todas estas ânforas que vocês estão aqui a ver representadas estavam cheias de moedas. De alguma terra, é certo, mas a maior parte eram moedas, e como podem ver aqui, mesmo fraturada, é mais a quantidade de moedas do que de terra. E isso trouxe-nos o problema é de que foi o peso das próprias ânforas. Elas pesavam aproximadamente entre 40 a 60 quilos cada uma. E isso obrigou a uma peça que é relativamente pouco pesada, a uma mobilização de meios técnicos para que, se fosse possível, fazer a captura das peças, para além de depois toda uma série de outros problemas, nomeadamente o centro de gravidade das ânforas não era sempre igual, e nós, em fotogrametria de peças, temos que pôr num prato giratório para fazer as capturas em 360, em
em vários níveis de captura. E por questões de segurança da própria peça, como é óbvio, que era o mais importante, tínhamos que colocar uma série de elementos, como estas cunhas sobre a ânfora, entre a ânfora e a base, para que ela não caísse. Enfim, e isso, em termos de registro, iria-nos ser algo complexo, o que assumimos desde logo da possibilidade de que o registro não ficasse de uma forma tão bem executada, privilegiando sempre a segurança da peça. Felizmente que mesmo com essas condicionantes todas e pelo desenvolvimento que os softwares e que esta tecnologia tem tido nos últimos anos, permitiu-nos fazer uma boa execução do registro destas peças e de tal forma ficou com uma alta precisão e com uma qualidade das texturas excelente, que é possível, em algumas delas, chegarmos ao pormenor de vermos a dimensão das canuras executadas pelos estes grafites que algumas das ânforas nos trazem. Tinham sido executadas nas peças. Isso traz-nos o quê? Traz-nos que estes registros vão permitir serem usados para estudos posteriores em estudos anfóricos e ir até a pormenores destes e outros, sem ter de recorrer às peças que devem estar salvaguardadas e então terem um mínimo de acesso à peça, ou ter acesso à peça apenas exclusivamente quando são necessárias. No âmbito da conservação e restauro têm sido diversas as aplicações dos registros fotogramétricos. Enfim, são várias, há na estilose, projetos de restauro em que utilizam o restauro virtual para melhor planificar as intervenções de conservação e restauro. Enfim, há várias, e por esse motivo eu, por acaso, tenho sentido um crescente número dos últimos anos de alunos com formação em conservação e restauro nas formações que realizam. E apresento-vos aqui apenas um pequeno exemplo que é, por vezes, aquele mais frequente que tem aparecido, que é o mapeamento de patologias, utilizando como base as ortofotos retificadas a partir do modelo fotogramétrico. Trouxe-vos aqui um outro exemplo de um projeto que eu estive envolvido, relativo à criação de um projeto de reabilitação e de conservação do templo romano da Vila de Milreu, em Estoi, em Faro. Acredito que todos vós conhecem. Trata-se de um templo construído no século IV d.C., e é, sem dúvida, um dos melhores conservados no país, e o objetivo deste projeto era ter uma base atual de planta, de alçados, de perfis, da cela do templo, que é este corpo central do monumento, apesar de ele ter, enfim, um monumento de ser constituído por ter o pódio, a escadaria, ainda conserva paredes laterais. Mas o objeto principal que a Direção Regional de Cultura do Algarve tem então, a Direção Regional de Cultura, pretendia era de facto esse levantamento. E muito da necessidade das planimetrias e dos perfis e alçados tinha a ver com que o levantamento mais preciso e o único levantamento que existia era ainda o que foi realizado, que é este, temos aqui ao lado algumas das peças, foi realizado pelo arqueólogo e arquiteto Theodor Altschuld em 1964. Para além desse mapeamento, desses levantamentos de plantas, alçados e perfis que eram necessários, também necessitavam dessa base para fazer o mapeamento das patologias da estrutura. Posso-vos dizer que foi um projeto, em todos os projetos fotogramétricos,
enfim, como qualquer trabalho em arqueologia, surgem sempre condicionantes ao próprio trabalho, dificuldades ao próprio trabalho. Posso-vos indicar que houve alguns particulares, mas o principal era, sem dúvida, o facto de que o projeto, quando foi implementado, tinha que ser naquela altura do ano, que foi em pleno verão. Ora, verão no Algarve e sobretudo agora nos tempos em que vivemos, tem níveis de luminosidade elevadíssimos, e que, portanto, isso foi talvez a das maiores condicionantes, mas para além de outras que tinha a ver com obstáculos de árvores à volta e outros obstáculos que, entretanto, o monumento tinha também, e que condicionava o trabalho do operador e da câmara e do próprio drone. Seja como for, realizou-se um levantamento fotogramétrico terrestre de baixa e média altitude e aérea, com apoio topográfico, igualmente. O resultado foi um levantamento de alta precisão geométrica e de texturas de alta qualidade, que nos permitiu observar todas as fissurações, findulações, concentração de sais, etc., para posterior trabalho a realizar pelos nossos colegas conservadores restauradores. Enfim, eu até, pelas minhas contas, já passei um bocadinho o meu tempo, mas só gostaria de terminar, se a organização me permitisse, deixar-vos um Claro pequeno que sim. vídeo. É um pequeno vídeo, é só 2 minutinhos também, que criámos para a divulgação do início deste projeto, e que este vídeo também serve um pouco como exemplo de como é que esta técnica da fotogrametria também é importante no domínio da divulgação da investigação arqueológica pelo o público geral. Entretanto, despeço-me já agradecendo